Vamos lá, João, capítulo 13, 34 e 35. Amém, irmãos? Vou ler. Jesus falando. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Eu gostaria de trazer um tema sobre o amor no dia de hoje, só que eu vejo que esse tema, assim, quando a gente fala de amor, eu vejo que acabou palavra meio que se banalizando, ainda mais no meio evangélico, desde que hoje em dia, para todo mundo começar a ser cristão, está muito popular, né? A gente falar sobre o amor. E em algumas situações nós temos esse pensamento assim, de eu vou amar, eu vou ajudar o próximo. E será que realmente é nisso que consiste o amor que Cristo nos ensinou? É claro que nós devemos sempre estar uns apoiando o outro, só que, assim, irmãos, eu vejo com muita facilidade. Você chega numa igreja, chega um coach, aí chega, meu irmão, você tem que amar, você tem que fazer, e as pessoas, naquele momento, se emocionam, porque é bom, às vezes, é bom te escutar. Se você está ajudando o teu próximo, Deus vai te ajudar também. E, às vezes, aquela motivação, às vezes, a gente sai da igreja, cheio de energia, mas no dia seguinte, a gente tenta aplicar aquilo e a gente começa a ver algumas dificuldades. Eu acho que a grande dificuldade hoje em dia, o grande problema dos coaches, né, quem ministra assim, dentro de um púlpito, o problema é que ele dá meio que uma fórmula só que pela metade, entendeu? Ele te dá mais ou menos o caminho para você ir, mas para você se manter. Enfim, e hoje eu gostaria de trazer algumas passagens sobre algumas atitudes que nosso próprio Senhor Jesus tomou, entendeu? Ele nos amando, e mesmo assim, teve certas coisas que ele se ausentou de fazer, se negou de fazer. Então, vamos pedir aos irmãos aqui, vou ler aqui com os irmãos, uma pergunta que, assim, que Jesus soube lidar com situações da maneira adequada. Exemplo disso eu vejo no livro de Lucas, capítulo 12, irmãos, hoje é uma pregação temática, tá? Então vou passear bastante sobre a Bíblia. Lucas capítulo 12, versículo 13. Vamos lá. Disse-lhe alguém entre a multidão, falando para Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo sua herança. Mas ele respondeu: Homem, quem me constituiu a mim juiz ou repartidor entre vós? Essa aqui é uma passagem onde vem duas pessoas, né, e Jesus já era famoso e pede Jesus para resolver aquela situação. E o próprio Jesus ele se nega. A gente pensa, será que é descaso de Jesus? Será que Jesus foi omisso nessa situação? Irmãos, que eu vejo é que tem situação que não cabe a gente fazer. Essa situação de repartir não cabia ao próprio Jesus fazer. E tem muitas vezes que a gente quer abraçar. Nesse lance, tem que amar o próximo, eu quero ajudar o próximo, e às vezes a gente acaba pegando tribulação. Às vezes a gente confunde o certo do bom. Tem uma grande diferença entre você fazer a coisa certa e fazer a coisa boa. Um exemplo disso, lá no 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7, a Arca da Aliança. Davi vai lá, chama, pede para trazer a Arca da Aliança, a Arca da Aliança está para cair. O observou, tocou na arca, e o que aconteceu? Foi fulminado. A atitude dele foi boa? Foi boa. Foi certa? Não foi certa. Então, vejo muito isso, que às vezes a gente se preocupa, às vezes querendo ajudar o próximo, só que às vezes eu penso, e se Deus estiver querendo regrar o juízo sobre determinada pessoa? A gente pode estar querendo ser mais misericordioso do que o próprio Deus? Então, às vezes, nós viemos sofrer, porque a gente, às vezes, está ali no meio do caminho. Entendeu? Em Lucas, outra passagem também que me chama a atenção, é no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 42 e 43.
Isso aqui é quando Jesus ele chega na cidade de Cafarnaum. Acho essa passagem interessante. Ele faz muitos sinais e maravilhas. Vou ler aqui com os irmãos. Depois, os irmãos quiserem, os irmãos podem pegar o contexto. Pegar essa parte aqui. Lucas, capítulo 4, versículo 42 e 43. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava. Ele chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque é para isto que eu fui enviado. Eu acho essa passagem interessante, porque é mais uma vez entre o bom e o certo. Seria bom, poxa, eu fico pensando, nessa cidade aqui, quantas pessoas não precisavam ser curadas? Quantas pessoas ainda não precisavam aprender mais da doutrina de Deus? Quantas pessoas necessitavam ali da presença de Jesus? Eu acho que seria muito cômodo Jesus ficar ali, meio que se acomodar e continuar com o ensinamento dele, só que ele soube ouvir a voz do Pai. E é interessante a gente tentar aplicar isso na nossa vida. Por que eu falo tentar? Porque não é fácil. A gente é muito movido pelas nossas emoções. E a Bíblia o tempo todo fala que o nosso coração é enganoso. Vocês já, com certeza, já viram esse... Às vezes uma pessoa viu outra que supostamente está precisando de ajuda, vai ajudar, quando vê um golpe, acaba se prejudicando. Às vezes a gente... até questão mesmo de amigo, quem nunca já perdeu uma amizade? Às vezes por emprestar um dinheiro, às vezes tu empresta alguma coisa, ajuda de uma maneira, e às vezes a pessoa essa pessoa às vezes não te corresponde, você acaba perdendo a amizade. E às vezes, tipo assim, a Bíblia nos orienta o quê? Assim, nós formos emprestar, né, como se fosse dar. Agora, se cada um conhece seu temperamento e sabe que aquilo ali vai gerar um problema, às vezes eu penso, às vezes não é melhor, às vezes dar um não, aquela pessoa vai ficar chateada com você, mas pelo menos você não perde amizade, pelo menos isso não vai gerar um problema futuro. Então, às vezes, a gente se compadece muito das pessoas. E eu acho, até a certo ponto, eu acho isso muito bom. Porém, que possamos orar a Deus e ter discernimento para saber se é a vontade de nosso Senhor ou não. Irmãos, essa passagem aqui, eu estou trazendo assim do... Eu não estou indo contra o ensinamento do amor. Só estou querendo pontuar que às vezes nós temos essa tendência de sermos muito carismáticos. E o próprio Jesus ele soube amar, né? Ele soube nos amar da maneira adequada. Outra passagem assim que assim, agora eu gostaria de falar um pouco de comportamento nessa situação, assim, sobre o amor. Interessante que eu vejo assim que quando a gente tem um amor sob medida pelo próximo, por mais que uma pessoa não goste da gente, a gente não vê essa pessoa como uma inimiga, nem como um adversário. Um exemplo disso é os fariseus contra Jesus. Entendeu? Eu creio que Jesus tinha amor por eles, Jesus amava os fariseus. Só que eu não creio também que Jesus via os fariseus como inimigo, apesar de fariseus verem o próprio Cristo como inimigo. Interessante que, se a gente pegar aquela passagem em Efésios e aplicar na nossa vida, que saber que nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, eu acho que nossa vida ia se facilitar bastante. Essa passagem aqui que está em Mateus, versículo 24. Vou ler aqui com os irmãos. Mas os fariseus, isso Jesus havia expulsado alguns demônios, né? Aí, versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo.
Como subsistirá, pois, o seu reino? Se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulso os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Assim, eu vejo nessa passagem, eu acho que é uma das passagens que eu tenho uma certa preferência. Que a gente vê que, poxa, para quem é o Filho de Deus, Deus encarnado, ser chamado de príncipe dos demônios é uma ofensa muito grande. Só que Jesus sabia que não era contra os fariseus. O inimigo deles não era os fariseus. Sabia quem estava usando os fariseus. É interessante, eu acho, a resposta que Jesus consegue dar. Quando a gente consegue enxergar que a pessoa que está nos afrontando, não está nos perseguindo, não é o nosso companheiro, não é o nosso colega ali de trabalho, não é o chefe, e sim alguém alguma força que está atuando sobre ele, fica muito mais fácil. Isso me faz lembrar, né, eu servi a aeronáutica, né, isso quando eu era mais novo, aí eu lembro que eu era soldado, né, nessa época, aí tinha um primeiro sargento, ele era meio problemático, ele cismava comigo, né, e muitas vezes acabava discutindo com ele de maneira errada, né, sendo soldado, eu já era evangélico nessa época. Aí teve um cabo, né, também evangélico, ele falou assim mesmo para mim, falei, rapaz, olha só, você está arrumando um jeito de você ser preso, porque olha só, ele é primeiro sargento, você é soldado, é assim, né, lá na aeronáutica, e você vai discutir com ele, meu irmão, mesmo ele estando errado, ele vai acabar te prendendo. Aí ele escutou isso, ele era da Universal, esse cabo. Ele falou isso, eu escutei e falei... Aí, quando ele falava, ele me deixava sargento, me deixava na posição de sentido, que é uma posição, quer dizer, uma posição de descansar, né, que tu fica assim parado, e ele ficava falando. Aí eu comecei a orar pela vida dele. De vez de discutir, eu comecei a orar. Mesmo assim, às vezes a carne grita, mas eu comecei a orar pela vida dele. Irmão, eu posso dizer que passou aproximadamente um mês, ele foi designado para outra unidade. Nunca mais tive contato com ele, graças a Deus. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, isso é um testemunho pessoal, mas foi um exemplo que eu vi de uma batalha que eu vi que estava mais no campo espiritual. E sabíamos... peço desculpas, irmãos. E ainda aqui na sequência, né, outra passagem também que eu gostaria de trazer sobre a pessoa de Cristo, saber nos comportar, né, assim, vejo que eu estou falando aqui sobre mansidão, saber nos comportar em determinados momentos. E outra passagem que gostaria de trazer, peço irmãos que acompanhem, Mateus 21, versículo 12 e 13. Todo mundo tem seu limite, e até Jesus teve seu limite, e costumo usar essa passagem aqui, para justificar isso. Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13. Vamos lá. Isso quando Jesus ele entra no templo e está lá as pessoas vendendo coisas dentro do templo, coisa que não era certo de se fazer. Vamos lá. Então Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas. E disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, fazeis covil de salteadores. Eu acho essa passagem muito interessante. As pessoas costumam falar, Jesus também teve seu limite, quando Jesus viu lá, pessoal lá vendendo coisas ilícitas na casa de Deus, Jesus não se controlou. Não, para mim foi pelo contrário. Jesus soube aplicar as suas emoções no momento certo. Entendeu? Assim, eu acho que se Jesus visse aquilo e ficasse quieto, ele ia guardar aquilo no coração dele. E eu acho tão interessante que Jesus agiu de maneira certa, porque se ele agiu de maneira errada, por que não prenderam ele? Bastava chamar os soldados romanos, não para prender, olha, aquele cidadão ali está afrontando, está acabando com um comércio. Só que os próprios fariseus, acredito eu, que sabiam que aquilo ali era errado. E essa é uma passagem que me vem muito à mente. A gente sabia colocar nossas emoções no lugar certo. Eu estou falando aqui, irmãos, assim, eu estou tentando trazer o assunto amor, mas eu estou tentando aqui dividir
em alguns tópicos, para a gente não ser. Eu vejo isso lá no livro de João, quando fala que quando a mulher que tinha um vaso de alabastro, ela quebra sobre Jesus, e aí Judas vai lá e repreende a mulher, e Jesus chama a atenção de Judas, né? Mas a própria Bíblia ela fala a intenção de Judas, né? Que a intenção de Judas não era com os pobres, mas era roubar. Aí a minha pergunta que vem, pô, será que Jesus não sabia que Judas roubava e deixava ele como tesoureiro? Já se fizeram essa pergunta? Porque parece um pouco assim, poxa, será que Jesus não sabia que Judas roubava e deixava ele como tesoureiro? Então por que Jesus não fez nada? Entendeu? Jesus foi omisso? Não. O que eu consigo ver é que Judas ele nunca teve uma proximidade com Cristo. Pelo que eu vejo nas Escrituras, Pedro, assim, mesmo que da maneira dele truculenta, mesmo querendo aparecer, ele era andar sincero diante de Cristo. Jesus chamava a atenção dele. João e Tiago, né, eles pedem para incendiar uma cidade, Jesus chama a atenção deles. Depois também pedem para sentar um à direita e outro à esquerda, a mãe, né, pede, Jesus chama a atenção dele. Jesus mais à frente chama a atenção de Tomé. Mas a gente não vê Jesus chamando a atenção de Judas. Então, eu consigo compreender que tem algumas situações que não vai caber a gente intervir. Em algumas situações, cabe a gente orar a Deus. Às vezes a gente vai querer intervir, talvez a gente venha piorar a situação mais do que já está. Enfim, irmãos, continuando a passagem para Mateus, né? Continuando aqui falando nosso Senhor, interessante que sempre quando eu leio a Bíblia eu fico, principalmente dos atos de Jesus, eu fico muito admirado assim, com as atitudes dele, sobre amar ao próximo e a si mesmo. Eu gostaria de aplicar agora esse amor. Uma coisa que eu até aprendi com o pastor Rodrigo, né, que é um pastor que fala, né, tipo assim, tem muita gente que fala que não se ama. Não, a gente se ama sim, a gente se ama muito. Normalmente a pessoa, quando ela está triste, é porque ela ou não estão tratando ela da maneira que ela acha que merece, ou ela não está tendo o tipo de vida que tem, mas nós, realmente, eu pude ver isso, que a gente se ama muito. E uma passagem também que eu acho interessante é isso, é saber nos amarmos. E saber nos amarmos é saber nos conhecer. Eu vejo que Jesus ele é uma pessoa que amava muito a vida. Quando ele estava para ser crucificado, agora a gente vai indo para João capítulo 13, né? João 13, mostra Jesus na última ceia dele. E Jesus sabia que ia ser crucificado. E mesmo assim, Jesus ele teve a mente ele conseguiu ter a paz de ceiar com os discípulos, ceiar com os amigos dele. Isso eu vejo como uma atitude de amor para si mesmo. Ele sabia que ia ser crucificado, ele sabia que os problemas viriam. E eu acho que quando a gente aprende a nos conhecer a nós mesmos, sabermos nossas limitações, entendeu? Sabermos o momento de chorar, o momento de nos alegrar, isso é importante, isso é crucial para nós aprendermos a nos amar. Tanto que depois disso aqui a gente vê que Jesus vai para o Gólgota e ele começa a chorar. Aí ele começa a suar sangue. Então ele soube no momento certo, o momento de se entristecer. Então nós que somos cristãos, é o que eu falo, vem tristeza, problemas vêm. Só que o grande problema é quando
Às vezes a gente está para ser operado, daqui a 1 mês, 2 meses, a gente já, no dia de hoje, a gente já começa a ficar preocupado, começa a ficar aflito. Não, confie em Deus. Você serve um Deus todo-poderoso, você serve um Deus que te ama. Então fica tranquilo. Talvez as coisas não venham a ocorrer da maneira, mas se nós temos essa fé em Deus, poxa, tem um momento de a gente chorar, vai ter um momento certo para isso. O que eu falo, irmãos? Que amemos a nós mesmos, aprendemos a amar a nós mesmos. E isso nada melhor do que nos conhecendo. Enfim, irmãos, eu gostaria de encerrar essa minha mensagem com o maior ato de Jesus de amor, que foi quando ele estava na cruz. Né, eu citei aqui diversas passagens, muitas que não eram da responsabilidade de Jesus, mas o que era da responsabilidade dele, ele não querendo, voltando ao mesmo tema, é muito diferente a gente fazer a coisa boa e fazer a coisa certa. Jesus não queria tomar o cálice da ira de Deus. Ele, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porém, a vontade de Deus é o quê? Que ele passasse por aquelas aflições. Jesus ele foi crucificado, foi chicoteado. Quem viu aquele filme A Paixão de Cristo, dizem que aquilo ali não tem nem a metade do que ele passou. Né? Foi humilhado, que os soldados romanos cuspiram nele, né? Tipo assim, quando te bate fisicamente, machuca teu corpo, mas cuspir no teu rosto, machuca o quê? A alma. Jesus foi humilhado. Apesar de Pilatos ter mandado prender Jesus, os soldados... Pilatos não mandou satirizarem Jesus, foi isso que os soldados fizeram. E mesmo assim, em nenhum momento ele nos condenou. E até no momento da cruz, ele falou, Pai, perdoai-vos, porque ele não sabe o que faz. E é esse perdão, desse amor, é que nós dois estamos vivos. E só para complementar, essa palavra, né, antes de Jesus morrer, quando ele fala assim, está consumado, é uma palavra teltelestai. Eu tinha escutado, né, fui pesquisar, fala que essa palavra, quando ele fala está consumado, né, a palavra teltelestai naquela época tivesse uma pessoa condenada, vamos botar, Joãozinho da Silva foi condenado a 10 anos por roubo. Aí você iria no presídio e viria, né, o nome dele com a pena. Depois de 10 anos você voltasse lá, a cela estaria vazia e estaria uma placa escrita teltelestai. Então, quando ele fala está consumado, ele está nos declarando, homem, vocês não estão mais presos ao pecado. Eu estou libertando vocês. Através do pecado de vocês, pecado que Jesus, nossos pecados, de todo aquele sofrimento, Jesus nos libertou. E para que possamos ter a vida eterna. Irmãos, assim agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém?